Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Oi, Aquário, tudo bem? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Vamos lá? Clima no mês de vocês é, começa pelo brilho, né? E termina pela definição de algo obrigatória. Eu vejo um desejo muito grande de prazer, vejo um grande desejo de criar, de inclusive se expor e reacender algum tipo de faísca com sentido na vida. Mas provavelmente alguns ajustes são necessários, principalmente quando se trata da rotina, do corpo e do vínculo de vocês. Porque a mandala de vocês responde de um jeito bem direto. Vocês me aparecem no momento onde vocês querem alcançar algum tipo de sucesso, de visibilidade, de sentido. E a morte com o três de ouros em cima da parceria de vocês, que convenceram um momento muito importante para vínculos, sociedades e contratos, vem necessitando de conversas claras e, ao mesmo tempo, de eh, bons acordos, né? Vamos falar sobre a energia ativa nesse momento de vida. Eu vejo alguém colhendo algum tipo de visibilidade por um trabalho feito. E também vejo alguém precisando seguir algo que já faz de bom, entende? O brilho de vocês me parece conquistado pelo aquilo que vocês vêm trabalhando e vocês recebendo aquilo. E a carta mais luminosa do tarô é o Sol, junto com o 8 de ouros. Então é indispensável a interpretação aqui de que a energia nesse momento de vida é um sucesso visível como fruto do teu trabalho. Ele não é da sorte, ele não é do acaso, ele é fruto do teu trabalho. É um momento de grande magnetismo, de grande visibilidade, visibilidade essa inclusive de que mentalmente já me aparece, né, a possibilidade dessa visibilidade positiva, inclusive com ônus financeiros, entradas financeiras, e eu vejo que em breve ou tão pouco, alguém vem colhendo um momento de maior brilho e maior reconhecimento ah, sobre isso. Então, a gente está falando sobre uma abertura maior de reconhecimento por um trabalho, sobre algum projeto ou significativo de vida que ganha uma luz, um momento de clarificação daquilo que você deveria fazer. E esse momento de clareza e de alegria se goza o jogo inteiro, basicamente, tá? Então, assim, e ao mesmo tempo, não é um momento de vocês ficarem interrompendo esse ciclo interessante que se apresenta. Talvez essas coisas não estejam tão aparentes assim, mas elas vêm a ficar aparentes, então agora é uma hora de vocês não relaxarem nessa dedicação que vocês estão fazendo. Seguem, sim, aprimorando as habilidades de vocês, seguem, sim, sustentando isso, porque esse sucesso ele tende a ter constância e você tende a ter alguma faísca de volta, alguma até exposição criativa nesse sentido, sabe? Mentalmente me aparece o Ás de Ouros, a estrela, ou seja, eh alguém tem uma esperança mental concreta de alguma coisa que está nascendo, e alguém está curando provavelmente a mente com um período de fé muito forte. O 10 de espadas também me traz a sensação espiritualmente que agora é um momento de resiliência. Mas vocês estão muito corretos mentalmente em pensar sobre isso, porque além de ter um grau de esperança muito grande, vocês tendem a enxergar, uma nova oportunidade por meio dessa esperança. Então a mente de vocês vai estar aberta a um começo real de coisas. Então é um ótimo momento para vocês se darem essa chance material de um caminho que enfim parece possível, sabe? Alguma ideia que aparece como um potencial até prático, ou algum tipo de perspectiva que você tem mentalmente depois de alguma fase de aperto que você passou. Então, alguém se recuperando mentalmente, reencontrando essa fé, reencontrando seu reequilíbrio, talvez algumas práticas espirituais sejam realmente muito importantes para essas pessoas, e vocês melhorando. Essa calmaria mental, ela vem depois de um período muito pesado. Eu quero muito categorizar isso, porque esse 10 de espadas não me aparece ao acaso no jogo de vocês, sabe? É a bênção de um anjo, é o reencontro com a tua própria esperança, é alívio de uma fase muito, muito, muito difícil, e mentalmente vocês têm um boom, sabe, esse mês, do tipo assim,
tá, sei pra onde ir agora, vamos, entende? Sobre a parte do dinheiro e a vida financeira de vocês, são 2 páginas. Página de espadas ou página de copas? Então, assim, a gente tá falando sobre uma situação muito interessante, provavelmente de alguém recebendo alguma notícia, uma proposta financeira, na qual vai precisar ser vai precisar ser examinada, vai precisar ser ver se aquilo tem realmente concretude, e alguém lidando com algum tipo de dinheiro e emoção misturados. Então a gente tá falando sobre, ah, pra quem provavelmente recebe essa notícia, essa proposta parece pequena ou alguma oferta ligada a um recurso, vocês tendem a examinar isso corretamente e até iniciar algo a partir disso. Então a entrada de dinheiro me aparece acontecendo, eh e isso precisando entrar numa fase de maior organização, onde eu coloco a prioridade disso, vamos fazer isso da forma correta para que a gente não passe por situações ávidas e dificultosas ou, não quero agir como alguém que não tem maturidade acerca do dinheiro, entende? Porque são 2 páginas. Então a gente já tá falando de uma energia que ela é nova financeiramente, mas ela não tá amadurecida. E alguém misturando afeto com dinheiro numa decisão. Então são os 2 páginas que é a razão e o coração puxando para o mesmo tema material. Provavelmente uma questão de valor, onde o emocional acaba pesando. Então a gente tá falando de um dinheiro envolvido com um vínculo afetivo, ou decidindo sobre recursos, e o seu emocional no meio disso tudo. Então assim, mesmo o que relativamente pareça fraco, eu vejo uma expectativa tão, 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 tão grande, principalmente no que diz respeito ao mental, e logo acima na casa 10 de vocês, que isso se materializa mais pela força e pela esperança mental de vocês, e eu acho isso maravilhoso, né? Vamos falar sobre a comunicação e o cotidiano de vocês. Então apareceu 8 de paus e 9 de paus. Do que vocês estão se protegendo tanto? O que é isso? Existe aqui alguém, que tá na defensiva ou que tá cansado, provavelmente das trocas cansativas do dia a dia, ou expostos a extremo, eh, como fala aquela palavra? Muitas informações, sabe? Ou a gente tá falando sobre muitas telas, ou a gente tá falando sobre exposição a muitas informações e muitas comunicações, e isso acaba te cansando. Eu acho que tende aí a vocês tomarem um pouco de cuidado sobre o excesso referente a isso. Porque eu vejo bagunçando vocês, seja em prazos, em mensagens, são combinados, são comunicações e tudo isso colada num 9 de paus, ou seja, mesmo que essas comunicações, essas informações, elas chegam rápido, vocês não estão conseguindo filtrar corretamente. Eu vejo vocês inundando, inundados de mensagens, de tarefas, de coisas rápidas, e para o dia a dia, isso vira muita coisa chegando junto. Eu acho que algumas respostas elas vão ser rápidas sim, vocês vão ter essa comunicação rápida e acelerada, e isso pode se traduzir também numa agenda um pouco mais apertada para quem trabalha com agenda, tá. E alguém nessa defensiva, cansado talvez de tanta troca, então eu acho que vocês precisam aumentar esses excessos de contatos e rever se realmente quem está acessível a você, deveria estar de fato, nesse contexto eu entendo que seja por isso. Talvez colocando limites a mais na comunicação de vocês, colocando limites também enquanto vocês estão utilizando, enfim, meios digitais, né. A casa 4 de vocês, que é a família e o lar, eu acho que é uma das casas mais pesadas do jogo, porque alguém carrega sozinho algum peso familiar aqui. E alguém provavelmente está se afastando de alguma situação, talvez doméstica, que já se esgotou, que já se finalizou, de que, sabe. O 10 de paus, né, ele é um arcano que a gente olha ele como fardo carregado, e ele é um fardo carregado até o ponto de partida. Então, assim, é algum peso excessivo levado nas costas. Ele tá em cima da casa de vocês. Então a gente tá falando sobre decisões de virar as costas e ir embora, provavelmente para algo que não nutre mais, alguma situação familiar chegando no limite. Eu acho que é um momento de esgotamento mesmo, né. É um momento de esgotamento de soltar essas 10 estacas, porque isso tende a se curar por uma ferida muito importante que é pertencimento. A necessidade de estabilidade da base emocional e de pertencimento. Então, vamos lá. Quem aqui tá exausto de sustentar ou sozinho, ou até mesmo sustentar um peso familiar, hã, que virou já esse fardo? Esse fardo me parece já insustentável. Então, assim, a maturidade de vocês
literalmente tomar a decisão de que vocês não podem mais seguir adiante com isso, parar de resolver as coisas todas sozinhas, na parte familiar ou talvez soltar até mesmo uma responsabilidade doméstica que acaba te consumindo demasiado. E se for necessário, e eu vejo que para muitas pessoas isso vai ser necessário, se afastar de alguma situação da família ou algum familiar ou alguém do passado, porque o 8 de copas, ele é a partida consciente, então você vai precisar sair de um ambiente, sair de uma dinâmica familiar, provavelmente que já gerou apego dentro de vocês, isso já se esvaziou e já mostrou que não tem mais sentido manter, então a gente também tá falando sobre um grupo de pessoas que vem a mudar de casa, encerrar algum tipo de convivência, virar alguma página no sentido da própria vida, hã, doméstica, tá. É um eixo muito importante e dominante no mapa de vocês e principalmente o como o tarô se traduz no sentido de chegar ao limite. Ah, sei lá, o que me traz muita sensação é a questão do pertencimento. Existem muitas memórias afetivas, memórias inclusive boas, só que eu acho que vocês não pertencem mais a esse capítulo ou não pertencem mais a essa história e tampouco aquilo te traz a felicidade que deveria trazer quando se trata do âmbito familiar. Então eu acho que são raízes que foram se criando. A gente precisa curar isso. Falando sobre a parte do amor e da criatividade de vocês, eu vejo uma situação onde alguém atravessa algum tipo de competição, algum tipo de atrito, só que isso chega num grau de realização ou até mesmo a finalização de um ciclo amoroso. E também vejo a possibilidade de alguém alcançando alguma conquista amorosa. Depois de uma disputa, porque o 5 de paus é o arcano da disputa e o mundo é o arcano da finalização de ciclo ou conclusão de algo. Basicamente, a leitura que eu vejo aqui é que eu vejo um conflito superado que acaba desemboscando aí uma realização, entende? Tem uma concorrência, para algumas pessoas amorosamente falando, eh, querer ser mais visto, mais vista, mais desejado. Paus eu vejo muito fogo e energia de sedução. Só que o 5 de paus também me traz a sensação de que vocês gostariam de maior borboletas no estômago. Pra quem tá enfrentando possivelmente algum tipo de competição, e a gente pode também estar falando sobre um projeto criativo. Eu acho que vocês estão querendo achar uma brecha ou uma oportunidade para se mostrar mais ou ser mais visíveis em algum sentido. A tradução que isso me traz é que o mundo ele fala muito também do digital, né. Muita gente competindo pela mesma coisa, provavelmente pelo mesmo espaço, e, você tende a ter uma conquista interessante nesse sentido. Eh, qualquer coisa relacionada a conteúdo, a exposição, vocês vêm a atravessar e vocês tendem a vencer a concorrência. Então, alguma exposição que dá muito certo depois de vocês tentarem, depois de vocês friccionarem isso, entende? E, quem provavelmente chega aqui falando do quesito amoroso, há uma realização amorosa, mas depois de um conflito bem chato. Então, assim, o 5 de paus, ele é o atrito no romance. Ele é a rivalidade, ele é a disputa pela atenção, talvez, e o mundo fala dessa relação, ou até mesmo o desejo se realizando pleno. Então eu vejo a possibilidade de um amor que se firma depois de uma disputa chata, ou até mesmo um crush, uma paquera, qualquer coisa nesse sentido que acaba virando essa questão da conquista. As pessoas que tendem a cercarem a tua vida amorosamente esse período podem vir com muito destaque e, convém aí pensar se não, né, que elas podem ter um poder e um significativo muito interessante, tá. A casa 6 de vocês, que é a casa da rotina, do trabalho e do corpo, veio o rei de paus com a lua, então eu vejo muitas coisas aqui, eu vejo o rei de paus e a lua, então assim, a vontade de comandar com fogo alguma coisa, isso profissionalmente ou no corpo ou na rotina de vocês, estão comandando com muito fogo, mas esbarra nessa névoa da lua, né. Então eu vejo alguém sendo muito visionário, muito líder, cheia de energia, de ação, de vontade, mas também atravessando um momento de incerteza, de insegurança, de medo, não enxergando o potencial claro da sua capacidade, à luz do dia, porque a lua ela deixa isso meio nebuloso, né. A falta de clareza sobre o que está acontecendo, provavelmente profissionalmente, ou até mesmo, do que está acontecendo dentro de você, e a falta de enxergar com nitidez isso. Isso não pode mexer com vocês, porque o mental de vocês está maravilhoso, vocês não podem, dar uma escorregada exatamente aonde, vai te dar frutos. Então, em questão de saúde, é importante vocês tomarem cuidado com o sono de vocês, os ciclos hormonais de vocês, talvez febre ou, hã, acho que
Eu acredito que seja algum problema relacionado ao lado hormonal, para algumas pessoas aqui, tá. Eu vejo também que quem agir com força, provavelmente está querendo compensar isso, porque não tem clareza da própria rotina. Então, para você, a vontade de liderar e produzir acaba esbarrando nessa confusão de prazos, de uma rotina sem nitidez, talvez de vocês precisarem agir no escuro, meio que com uma venda nos olhos. Então vocês precisam talvez parar de enxergar as coisas como elas são antes de vocês quererem acelerar, porque às vezes vocês vão querer acelerar uma coisa que nem definida está. Então, vocês querem tocar tudo ao mesmo tempo, mas sem a visão clara dessas coisas. Então é importante vocês tomarem cuidado com a rotina de trabalho de vocês, a rotina no geral, para fazer essa organização, com mais sentido. E eu vejo também homens, no geral, tendo precisando, na verdade, papéis masculinos na vida de vocês, hum, vocês precisando ter mais cuidado com a insegurança dessa pessoa, a forma como ela esboça meio dúbia as intenções dela, é uma coisa a se observar. As parcerias, e aí a gente tá falando sobre tanto profissionais quanto amorosas, vocês estão num momento muito importante de vida, tá. Eh, o vínculo provavelmente dentro de uma metamorfose, porque eu vejo a força, de relação de vocês operando provavelmente no fim de algo. Então, assim, eu acho que o fim é a condição de uma porta nova que vocês estão querendo abrir ou já abrindo, nas questões das parcerias, redefinições de parcerias no geral, a necessidade de vocês se abrirem talvez por um trabalho colaborativo ou até mesmo nesse sentido finalizando um ciclo relacionado a um projeto feito em conjunto. Eu vejo uma transformação muito grande sobre isso e um encerramento muito grande sobre isso. Não é necessariamente o fim de uma parceria, mas é necessário que vocês entendam que a mesma dinâmica não vai funcionar, ou continuar funcionando. Então vocês vão ter que abrir um ciclo novo acerca do quanto a outra pessoa, ou parceiro, ou as relações profissionais estão realmente compatíveis e afim com essa versão de vida que vocês têm, tá. Então, sim, existe aqui pessoas que vão encerrar uma sociedade, algum contrato ou até uma parceria, e aí a gente tá falando sobre cunho profissional também, então é um vínculo de trabalho ou de negócio que chega ao fim. É o fim estrutural de algo, e isso não se traduz como um fracasso. Na verdade, é a parte mais limpa é a parte de uma limpeza, que limpa esse terreno para uma colaboração que vai chegar melhor. Então a gente está falando sobre encerramento de sociedades, rompendo contratos ou parcerias que já se cumpriu no seu ciclo natural. E também alguém transformando radicalmente alguma relação afetiva. E aí, para onde vamos? O que assinamos juntos? Vamos definir isso da forma correta? Não quero deixar as coisas dessa forma. Então, é a relação que tende a ruir na forma antiga, mesmo vocês permanecendo juntos, para renascer de uma outra forma. Então, é o fim, de fato, de um relacionamento, ou a transformação profunda de um casamento, de um relacionamento, e isso se vira a página, tá? Essa tende a ser a parte mais importante de vocês esse mês, porque, de fato, o arcano da morte, ele não pode ser ignorado aqui nesse contexto. A, a casa 8 de vocês, que é a espiritualidade, eu falei um pouco dela no começo, mas eu vejo alguém tocando, eh, alguém se sentindo muito tocado, na verdade, no seu íntimo. Eu vejo uma crise de confiança, a sua espiritualidade se mostrando que o amanhecer ele vem logo em seguida, então vamos fazer essa madrugada um momento mais curativo, para que você entenda a percepção do seu eu, e o reequilíbrio e a cura, talvez por uma paciência. Eu sei que eu não vou resolver minha vida amanhã, eu não sei que eu vou resolver minha vida essa semana, só que pela paciência, pela resiliência, eu vou tentando pacientemente dia após dia. Então alguém aí, nessa parte de uma crise íntima, a espiritualidade mostrando de que estamos chegando ao fim com muita paciência. E embora, eu tenha falado que você não vai resolver sua vida de um dia para o outro, ou tampouco em uma semana, eu vejo isso se acabando em breve, uma crise se finalizando. E que você o pior ciclo emocional, já passou, já se encerrou, está se encerrando. Então venham esse reequilíbrio gradual aí. Que eu vejo alguém realmente saindo do fundo do poço, né. E a paz ela volta devagar, mas ela volta. Eu acho que essa é a esperança também do amanhã.
e alguém reencontrando o equilíbrio ali. Provavelmente dinheiro de outras pessoas sendo uma parte importante para recomeçar a vida, a renegociação talvez de dívidas agora, e isso também pode estar se relacionando a dívidas kármicas, certo? A meta de vocês, casa 9. Olha, a Rainha de Copas, ela é um arcano extremamente intuitivo. Em cima de uma casa 9 faz muito sentido, mas com o louco junto, me fala de uma situação muito interessante relacionada à espiritualidade de vocês também, ou aos estudos, ou à fé de vocês sendo balançada de uma forma diferente. Vamos ver a nossa espiritualidade de uma perspectiva diferente? Vamos se expandir espiritualmente falando, um sentimento de eu quero crescer e quero dar uma mergulhada espiritual, fazer alguma coisa diferente e, ser e iniciar essa jornada por uma intuição melhor, expandir o afeto pela vida, um amor melhor nesse sentido. Eu vejo muito isso, muito. A possibilidade de um recomeço, até ligado pela intuição já emocional, porque o louco, ele é a coragem, ele é o pulo no vazio, confiando no vazio. Vocês confiam no seu caminho, na sua intuição. Então, tem alguma coisa se expandindo espiritualmente, emocionalmente, de uma força muito linda. Então, a gente tá falando sobre alguém que eu acho que, falando quem tá pronto para um salto de fé. Numa nova direção. Isso pode ser uma mudança de espiritualidade real ou como pode ser também uma mudança de direção dentro de ti, sabe. Chega uma coragem de começar alguma coisa do zero e a gente também pode estar falando sobre, querer viajar, querer estudar, querer fazer um projeto, uma mudança de rumo e confiando na tua intuição. Então você vem apostar num caminho novo, um caminho limpo e um recomeço que vai exigir muita coragem de vocês, mas sempre guiado por uma intuição e um faro de que: "Ai, aquilo eu acho que isso daqui vai dar bom", sabe. E também alguém se expandindo espiritualmente falando, então é a expansão mesmo pela espiritualidade, você vai crescer, eh, com muita relevância utilizando o teu coração. E as práticas intuitivas e alguma coisa relacionada a isso, tá. A casa 10 de vocês, que é a casa da carreira e a da visibilidade, a previsão geral veio um rei de ouros com 4 de ouros, então assuntos materiais vai ser muito importantes, tá. Eu vejo algum tipo de maestria material se concretizando, se mostrando aí no caminho de vocês. Provavelmente estamos falando sobre alguém que consolida uma posição sólida de autoridade, se mostra autoridade, ou você conhece alguém de muita autoridade, e também alguém que precisa soltar o controle excessivo, talvez pelos recursos ou pela carreira, ou querendo que as coisas aconteçam de tal jeito que não necessariamente vai ser desse jeito. Vai ser bom, mas não do seu jeito. Então, assim, vamos lá. O rei de ouros, ele é o rei do material. É alguma coisa que vem com riqueza, com estabilidade sólida. E ele tá em cima da casa 10, então, e com 4 de ouros é o medo de perder. Se você estiver numa posição de solidez e de domínio material, é importante que você não seja rígido ou rígida. Você veja que às vezes você tá apertando tanto essas moedas ou essas possibilidades, que você não tá conseguindo extrair um potencial muito interessante se você fosse talvez mais, hã, viável, sei lá, aberto. Eh, eu acho que é a autoridade consolidada, que precisa meio que vigiar esse próprio apego de vocês ao controle, à forma do profissional como deve seguir, ou como eu querendo controlar alguma coisa que isso na verdade está te afundando. Uma coisa é você ter estabilidade, outra coisa é você querer controlar tudo a forma como vai acontecer, ou querer prever as coisas antes. Então, assim, eu vejo alguém consolidando uma posição de autoridade profissional maior, tendo mais exposição, tendo mais estabilidade, você, inclusive, sendo firme e ao mesmo tempo respeitada ou respeitado com base de algo que você construiu. A gente tá falando sobre alguém consolidando um cargo esse mês ou uma posição de autoridade ali reconhecida. E também alguém que precisa afrouxar esse controle sobre a carreira, ou até mesmo o dinheiro, porque o 4 de ouros é o alerta, é segurar o ouro firme demais. É o medo de arriscar, é o medo de querer controlar alguma coisa que quer utilizar daquele meio para o seu crescimento. Então vamos soltar um pouco mais esse apego a uma posição, a forma de ser, arriscar algo, e não ficar só se protegendo, certo? Segurança e rigidez aqui são coisas completamente diferentes. Hã, bom, a casa das amizades de vocês e das redes. O 3 de espadas com julgamento, eu acho que vem algum contato antigo se materializando aí, alguém do passado voltando a conversar com vocês. O 3 de espadas também me traz a sensação de que, eh
a pessoa pode vir a te decepcionar novamente. Me dá muito forte isso. Vocês estão passando por uma reinvenção da identidade de vocês, não sei se vocês percebem o tamanho do poder que isso significa. Eh, o quanto vocês são, sei lá, mutáveis em questão da própria identidade de vocês e personalidade, o quanto vocês são capazes de se adaptar até para os outros, e isso conversa bastante também sobre quem tem acesso a vocês. Eu tinha conversado sobre isso também mais cedo na leitura. Então eu acho que aqui a gente tá falando sobre alguém que volta do passado em questão de amizades e que você tem uma conversa muito interessante com essa pessoa, ou assuntos do passado que voltam e que isso tem uma reverberação não muito positiva, porque e eu não vou mentir pra vocês, óbvio, mas eu vejo que é algum tipo de mágoa, é alguma coisa que mas isso se converte em algo bom, que é um renascimento. Então eu acredito que, filtrar quem tem acesso à sua vida e alguém passando por algum tipo de ruptura ou decepção, na parte de amizades, na parte de grupos que vocês pertencem. Então a gente tá falando sobre a parte social ou pessoas próximas. Cuidado com amigos traiçoeiros, ou vocês saindo de um grupo, ou vocês se decepcionando com alguém. Então, abrindo ali, esse despertar de quem realmente merece ou conhece de fato você, sabe? E aí isso te faz renascer mais seletiva mesmo, de certa forma. E alguém é chamado aí a uma versão nova de si, depois de uma mágoa. Então, 3 de espadas me traz essa reinvenção do seu lugar no mundo. Se reposicionar dentro de um grupo, se renascer talvez e falar: "Não vou ser mais aquela pessoa ela não me moldou o suficiente para me transformar em algo assim", sabe. É o poder do renascimento com o julgamento, né. Eh, a casa 12 de vocês, que é os obstáculos inconsciente, então eu vejo que é alguém aí eu sei de copas com 9 de ouros, a gente tá falando sobre encontrando na solidão a sua riqueza, e alguém precisando muito forte curar o passado, pra conseguir desfrutar corretamente do presente. Então, alguém descobrindo também a sua plenitude de estar sozinho, de estar apenas consigo mesmo, e a sua maior riqueza vai estar na sua autossuficiência e desfrutar o que você construiu e desfrutar e não depender do outro ou nem do olhar do outro, e aproveitando a própria companhia, encontrando essa paz, né. E até valor. E alguém precisando também curar esse passado para viver. Não ficar, eu acho que é alguma coisa sobre sarar alguma ferida de infância ou de passado, que ainda fica operando ali por baixo dos panos, porque você sente que aquilo machuca ainda, que você, viveu uma certa prisão, ou cresceu muito rápido, ou foi limitado, sabe. É o momento de elaborar esse passado. Acho que tem a ver alguma coisa sobre criança interior e a infância, tá. E não é pra viver de passado. E o As de espadas com o fundo do deck, então é um mês de lucidez, é um mês de clareza, não é um mês de draminha, não é um mês onde vocês vão ficar, sabe, eu vejo que o recado é: "Vamos ver com clareza a sua vida, tem coisas aí que vão se mostrar de forma cortante e limpa, e aí vocês não podem ficar presos a, decisões nebulosas e nem pessoas nebulosas. Vamos nomear as coisas". Eu vejo um fim e um renascimento, realmente, abrindo essa porta. E eu acho que estruturalmente se abre pela parceria, pelo ciclo relacional de vocês, porque as pessoas à volta e o ciclo relacional de vocês de parceria está muito forte aqui. Então, vamos encerrar para enfim receber, certo? E é isso, coisas muito boas estão para vir. Eu espero que esse conselho tenha ressoado e se ressoou com você e você sente que você precisa olhar sua energia com mais profundidade, é só você me chamar, tá bom? Um beijo.